Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 16 de dezembro, 20 horas e 30 minutos de 2022, eu estou aqui para mais uma pérola, da graça de Deus, para o nosso entendimento e para todos aqueles que ainda não têm esse entendimento, que ainda não têm a mente ativada, que ainda não é adulto, como Paulo ele ensina, porque os adultos são espirituais, os meninos ainda são carnais, precisam crescer na graça e no conhecimento e ter o entendimento concedido e dado pelo Espírito Santo. Sair do campo dos homens, do campo da religião, sair dos preceitos dos líderes religiosos que eles tanto admiram, que eles tanto aplaudem, que eles tanto valorizam, e seguir o Espírito Santo de Deus, porque os filhos de Deus, eles precisam entender isso, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele fala acerca disso. Então, todos nós somos filhos. Muitos dos filhos não têm o entendimento, mas são filhos. E é por isso, por não ter o entendimento, que eles vivem debaixo de preceito dos homens. Vivem preso à religião, preso dentro desses lugares, fazendo essa tal obra que nunca acaba. Mas por quê? Porque lhes falta entendimento. Estão cegos e sendo guiados por outros cegos. Vivem aprisionados, fardos sobre os ombros. Não vivem a liberdade que o Cristo ressuscitado nos deu. Quanto tempo perdemos dentro desses lugares? Eu, 46 anos, outros 20, outros 30, outros 10, enfim. Muitos de nós que hoje estamos vivendo essa liberdade plena, nós estamos livres, mas livres. Queridos, sobre o tema graça não é teologia e nem doutrina dos homens. É sobre esse tema que eu quero falar. Graça não é teologia ou doutrina dos homens. Quando nós falamos do Evangelho do Cristo ressuscitado, nós estamos falando do Evangelho da graça. Há uma diferença muito grande desse evangelho pregado dentro do sistema religioso para o evangelho pregado pela graça de Deus. O evangelho que Paulo nos trouxe, que ele trouxe para os da incircuncisão, para os gentios, foi o evangelho de boas novas, boas notícias. Foi o evangelho de redenção que somente é alcançado pela graça, que é um favor não merecido. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele fala acerca disso. Salvo pela graça, mediante a fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus. É dom gratuito de Deus. Não precisa de sacrifícios. Sacrifícios que eu me refiro dos homens. Porque o que tinha que ser feito, o Cristo Nazareno fez. Não precisa de práticas de obras algumas.
de autojustiça, porque aí deixa de ser graça. Uma vez que graça significa favor não merecido. Então, na epístola de Paulo aos Romanos, do início ao fim, o apóstolo afirma que a nossa salvação começa e termina por fé nos méritos da obra salvadora de Cristo na cruz. A justiça de Deus, ela se revela pela boa notícia. A justiça de Deus se revela pelas boas novas. E essa boa notícia, essas boas novas, o Cristo ressuscitado, ele revelou a Paulo. Ele foi chamando, separando, vocacionando para que pregasse aos gentios. Uma vez que o Cristo Nazareno veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho da circuncisão, pregado por ele e pelos 12 apóstolos e por todos aqueles que foram feitos discípulos. Eles iam anunciando este evangelho, aquele mundo de Israel. Os demais não tinham nada a ver com este evangelho da circuncisão, porque o povo de Deus vivia debaixo da lei. E então o próprio Deus fez-se carne, veio e habitou entre eles, nascido de mulher. Homem judeu, que veio para cumprir a lei. E assim o fez, em toda a sua totalidade. Cumprindo então a missão que lhe fora outorgada. Querido, o evangelho que a gente percebe dentro desses lugares é o evangelho das ofertas. Nunca esse evangelho pregado por eles dentro desses lugares produzirá frutos douradouros. O evangelho do reino nos orienta a amarmos Jesus antes de tudo e de qualquer coisa. Portanto, a boa notícia da salvação e da redenção é tão somente obtida pela graça, por esse evangelho que é graça, por esse evangelho da graça de Deus, e não pela teologia ou pela doutrina dos homens. Mas uma pessoa, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que morreu, mas ressuscitou, que está vivo e vivo para sempre, que é Deus, ele é Espírito, e habita no nosso Espírito, e no nosso Espírito testifica que somos seus filhos. É este Deus único, Senhor das nossas vidas, soberano, Pai dos Espíritos. É esse que nós nos submetemos. É esse Pai dos Espíritos que nos dá o entendimento, que nos faz crescer na graça e no conhecimento. E assim sendo, passamos a entender qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. E tudo isto é para o louvor da sua glória. Porque a honra, o poder, o domínio, tudo isto pertence tão somente a Ele. Quando dizemos que eles negam o evangelho da graça, é porque a graça aponta para o Cristo ressurreto.
E o da religião aponta para o Cristo Nazareno, o que se fez carne, o que veio e habitou entre os judeus, o que cumpriu toda a lei. Como ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei, segundo o que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Nós que seguimos o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, desprezamos tudo o que ele fez. Pelo contrário, todos devem crer em tudo praticado por ele, porque ele veio cumprir tudo que o Pai mandou que ele fizesse. Então nós não praticamos o que o Cristo Nazareno praticou, aquilo que ele veio para cumprir, porque ele veio tão somente para os judeus, que era o povo de Deus, que estava debaixo da lei, que vivia em maldição, que vivia debaixo de fardos e jugos pesados. E ele veio para salvar o seu próprio povo. E nós, gentios, não tínhamos nada com isso. Mas nós, que fomos alcançados por essas boas novas, por essas boas notícias, que Paulo trouxe para todos os gentios, nós cremos em tudo quanto o Nazareno fez. E andamos e vivemos por fé. E andando e vivendo por fé, nós tomamos posse de tudo, porque não andamos por vistas. Como já disse, andamos e vivemos por fé. A lei foi dada por Deus ao seu povo, a fim que eles cumprissem. Porém, isso não foi possível, havendo necessidade do Cristo Nazareno, que assim o fizesse. E uma vez cumprido, como ele mesmo disse, tetelestai, tudo está consumado. Não se tem que fazer mais nada. Não tem que se viver na prática da lei, dos rudimentos, viver debaixo de maldição, viver com fardo sobre os ombros, em busca de autojustiça, para buscar uma tão aspas salvação, quando na verdade eles já são salvos, eleitos, propriedade exclusiva de Deus, filhos por adoção, mas acham que só alcançarão se fizerem tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para fazer. E então, dentro desses lugares, eles jejuam, eles vão a montes, eles ceiam, eles se batizam, eles dão dízimos, eles realizam cerimoniais, se submetem à autoridade de homens, que esses homens não têm nada mais, nada menos do que conveniência e interesses. O profeta Isaías, no capítulo 55, chamam esses homens de cães gulosos, porque na verdade o que eles querem são títulos e mordomias. Não tem coisa melhor do que ser um líder religioso, porque os seus adeptos, os seus seguidores, lhes proporciona riquezas, confortos, boas-vidas, coisas estas que eles não teriam se trabalhassem num serviço secular. Eu trabalhei durante mais de 40 anos, me aposentei aos 58 anos de idade, pois a minha carteira foi assinada aos 14 anos. Nunca consegui sequer sair do Brasil. Tenho passaporte, mas nunca pude sair do Brasil. E eles viajam para o exterior. Muitos deles conhecem toda a Europa. A maioria já visitaram Jerusalém. Volta e meia, eles para lá estão indo. À custa dos coitados que trabalham, que suam para ganhar
o seu salário e eles desfrutarem de mordomias como líderes religiosos que dizem serem. Trocam de carro, grande parte deles, todos os anos. Muitos moram em apartamentos e condomínios, têm os melhores planos de saúde, frequentam os melhores restaurantes, vivem realizando reuniões e mais reuniões, para que nessas reuniões eles possam estarem em primazia. E as pessoas não percebem isso, que na verdade o que eles querem é serem aplaudidos, paparicados e idolatrados por outros. Essa é uma verdade que muitos não têm coragem de dizer. E eles que lá dentro estão, sabem que isso é uma verdade. Mas o terror que eles aplicam aos membros desses lugares, as maldições que eles dizem que vão acontecer se essas pessoas não ofertarem e também não dizimarem. Este é o evangelho da religião. Este é o evangelho do Cristo Nazareno. Esse é o evangelho do mundo de Israel. O evangelho da circuncisão. Hoje nós estamos, e quando eu digo hoje, depois da sua ressurreição, nós estamos debaixo da graça de Deus. Oh, graça tão maravilhosa, tão preciosa, tão gloriosa, graça de Deus. Esta graça que nos traz conforto, esta graça que nos dá estabilidade, esta graça que nos dá entendimento, esta graça que nos faz reinar e triunfar e descansar nele, nele, tão somente nele. A lei tinha ritos, liturgias, cerimoniais, preceitos, tradições e rudimento, mas tudo isso foi praticado como obras da carne, porque a lei era a carne, e ainda hoje eles não acordaram para outra realidade. Eles ainda não acordaram que o Cristo Nazareno morreu, mas ressuscitou. No livro histórico de Lucas, capítulo 24, versículo 6, quando ele ressuscita, e que lá algumas pessoas estavam no seu túmulo, o varão aparece dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Sabe o que eles fazem uma vez por mês dentro desses lugares? Eles celebram uma tal ceia. E nessa tal ceia que eles celebram, eles trazem em memória o Cristo Nazareno, como se ele ainda estivesse morto, mas Cristo ressuscitou. Aleluia! O nosso Cristo é Espírito, ele habita dentro de nós, somos a sua morada, temos a sua mente, como o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Temos a mente de Cristo. Não há mais necessidade de vivermos nas práticas da lei. Primeiro, porque não somos judeus. Segundo, porque a lei não foi estabelecida para os gentios. E terceiro, mesmo que estivéssemos vivendo naqueles dias, nós não tínhamos nenhum dever, nenhuma obrigação de cumprir a lei. Até mesmo os que deviam cumprir não conseguiram. Eles precisaram que o Nazareno morresse por eles. Então por que ficar na prática da alta justiça? Isso está relacionado ao legalismo, e é isso que eles estão fazendo desses lugares. São legalistas. E a ideia de que podemos de alguma forma gerar dentro de nós uma justiça aceitável de Deus. O apóstolo Paulo,
que recebeu esta revelação, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Assim sendo, muitos têm sido dentro desses lugares a acreditar que praticando todos esses atos podem ser justificados. É a autojustiça que eles buscam dentro desses lugares. Quando nós já fomos justificados por Ele, e ninguém pode intentar acusação contra nós, porque foi Ele quem nos justificou. Somente Ele pode justificar. Obras nenhuma pode justificar quem quer que seja. Prática de todas essas coisas não leva ninguém a uma autojustiça. Paulo foi severo com aqueles que tentaram viver a sua própria justiça. O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele foi severo. Ele foi severo com todos aqueles que tentaram alcançar ou viver a sua própria autojustiça. E não é isso que nós estamos vendo nos dias em que nós estamos. O que essas pessoas estão buscando dentro das sinagogas, dentro dos templos que eles chamam de igreja? Autojustiça. Autojustiça. É isso que os líderes colocam na mente de cada um deles. O sentimento de culpa não permite que eles sejam livres. O sentimento de culpa não permite que eles saiam de debaixo desse fardo pesado. O sentimento de culpa não permite que eles venham viver o evangelho das boas novas, das boas notícias, o evangelho da graça de Deus. Então esse sentimento de culpa que eles têm leva-os a ficarem presos dentro desses lugares, na prática de todas essas coisas, se submetendo aos homens, quando na verdade deveriam se submeter ao Pai dos Espíritos, ser dirigido e guiado por Ele. Fica aí esta palavra. A graça não é teologia ou doutrina dos homens. Ela foi dada por revelação a um homem que outrora, conhecido como Saulo de Tarso, era um judaizante, praticante da lei, severo, quando ainda estava no judaísmo. Mas recebeu esta revelação do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Porque os outros povos que não eram judeus precisavam também ser alcançados por esta tão maravilhosa graça. E assim sendo, nós fomos alcançados por ela. E Ele hoje tem nos dado um entendimento, mente ativada, espirituais somos, porque somos adultos e vivemos esta tão maravilhosa e preciosa graça. Um beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue e compartilhe.